Você está ouvindo Bom Dia Gazeta. Vou dar bom dia ao nosso querido Dr. Guilherme Fenelon, presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, para falar de um evento que vai acontecer amanhã, né, dia 12 de novembro, aqui em São Paulo. Doutor Guilherme, bom dia. Ao João Ferreira, como é que vai? Bom dia, João. A você e a todos os ouvintes da Gazeta. Tá tudo bem com o amigo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Eu queria aproveitar a audiência que tem o nosso programa e saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã nós vamos ter a campanha de prevenção às arritmias e morte súbita da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. É importante destacar que a morte súbita é uma das principais causas de mortalidade e mata cerca de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Então é importante que a gente divulgue para que as pessoas saibam identificar se estão sob risco de terem arritmias e morte súbita e implementar as medidas de prevenção adequadas. E isso amanhã? Amanhã, no Parque do Ibirapuera, nós vamos ter uma tenda que nós vamos ter atividades informativas para a população, nós vamos distribuir folhetos, vamos dar instruções, ensinar como reanimar pacientes que têm um ataque cardíaco, e isso vai acontecer das 9 até as 15 horas. E é a primeira vez que acontece esse evento, doutor Guilherme? Não, essa campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas já acontece há 5 anos já. Então, a cada ano a gente cresce, nós temos atividades em todo o Brasil, em shopping centers, parques e hospitais, para justamente alertar sobre o grave problema da morte súbita. E no Brasil, eu não sei estatística em nível mundial, mas lamentavelmente no Brasil tem muita gente acometida pela morte súbita, né? Sem dúvida nenhuma, cerca de 200 mil pessoas por ano morrem de morte súbita. Chega então isso tudo? É importante que saibam como se prevenir disso. Chega a 200 mil pessoas por ano? Correto, 200 mil pessoas por ano. Então, amanhã, dia 12 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Faz parte do calendário médico, né? Exatamente, faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Olha, aproveitando que o nosso programa fala para todo o Brasil pela internet, né? Haverá eventos em outras praças? O senhor tem essa informação, doutor Guilherme? Sem dúvida, em todo o Brasil, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, nós teremos eventos em praticamente todos os estados do país. E essas informações, elas podem ser obtidas no site da campanha, que é www.arritmiasemortesubita.org.br. Então, pode repetir, por favor, doutor Guilherme? www.arritmiasemortesubita.org.br. www.arritmiasemortesubita.org.br. A expectativa é que quantas pessoas passem pelo Ibirapuera amanhã? Olha, nós estamos muito otimistas, nós acreditamos que vão ter cerca de 1.000, 2.000 pessoas devem passar pelo stand amanhã, das 9 às 15 horas, que é a duração do evento. E o que né, a pessoa vai até lá? Se for diagnosticado ali algum problema, ela é encaminhada para algum lugar? Sem dúvida, nós vamos dar orientação para procurar médicos especialistas conforme a necessidade. Tem uma coisa que eu acho assim super importante, que há muito tempo as pessoas falam, que é usar corretamente o desfibrilador, não é isso? Exatamente. Porque a gente sabe de vários casos que poderiam ser evitados se as pessoas soubessem usar o aparelho. Vai ter um treinamento amanhã para isso? Nós vamos ter lá também um desfibrilador externo automático e vamos ensinar a população a como usá-lo corretamente, que é um aparelho muito fácil de ser usado e, sem dúvida nenhuma, pode salvar vidas quando ele está disponível. Olha, eu estou vendo aqui um roteiro, queria até que o senhor me ajudasse. Né? Vai ter evento no Dante Pazanese, não é isso? Correto. Né? Um evento, atividade de informações para as pessoas que passarem por lá e divulgação de folders informativos no Dante Pazanese. Isso amanhã também. Vai ter na Beneficência Portuguesa, vão ter cartazes informativos, vídeos sobre morte súbita e arritmia cardíaca também amanhã. No Hospital do Coração tem uma aula básica sobre arritmia e morte súbita. Vai ser para o público em geral. Né? Exatamente. Então é um dia bem agitado. Tem no Albert Einstein, tem no Sírio-Libanês, tem no INCOR. Tá todo mundo mobilizado amanhã?
Exatamente, está toda a comunidade médica, principalmente quem trabalha com arritmias cardíacas, nessa cruzada contra a morte súbita, que, como eu falei, é um flagelo que mata 200 mil pessoas por ano e é preciso que a gente tome medidas para reduzir essa incidência. Perfeito. Então, atenção, a partir de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Né? O senhor tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho social maravilhoso amanhã, doutor Guilherme? Olha, nós temos aqui em São Paulo cerca de 100 pessoas envolvidas e no Brasil todo cerca de 800 pessoas vão participar dessa campanha. Só em São Paulo 100? Por aí. Né? E todos de forma voluntária, né? Exatamente. Todo mundo muito envolvido e motivado para divulgar essas informações acerca da prevenção da morte súbita e das arritmias para a população. Doutor Guilherme, eu queria lhe fazer uma pergunta, até pela sua experiência. Né? O doutor Drauzio Varella está liderando o movimento Domingo Sem Cigarro, agora dia 13 de novembro. Né? E a gente sabe que o cigarro é um dos maiores inimigos do coração, não é verdade? Exatamente. Né? O senhor, ao longo do seu trabalho, da sua experiência, desse comprometimento social que o senhor tem, o senhor já descobriu ao longo da sua vida um melhor caminho para as pessoas tentarem largar o cigarro? Olha, é muito difícil largar o cigarro, mas esses programas que existem hoje de grupos de apoio, essas atividades que o Dr. Drauzio está promovendo na televisão, sem dúvida nenhuma auxiliam as pessoas a largar o fumo, porque realmente é um problema muito sério que causa ao coração. Inclusive, contribui muito para a morte súbita, porque o tabagismo é uma das principais causas de doença coronariana que leva ao infarto, né? E esse infarto é a principal causa de morte súbita. Ó, o nosso ouvinte Eugênio Valdiero, ele tem 52 anos e ele fala que sobe a escada do metrô e que chega muito cansado. Esse cansaço, ele pergunta se é uma arritmia cardíaca. Não dá para dizer que é uma arritmia cardíaca. Isso pode ser desde falta de condicionamento físico até um problema no músculo do coração. Então é importante que, se ele sente um cansaço desproporcional, que ele procure o seu médico para fazer uma avaliação cardiológica. Para quem é leigo, como nós aqui somos leigos, né, qual é a definição assim no nosso dicionário para arritmia cardíaca, doutor Guilherme? Toda vez que o coração está fora do seu ritmo normal, disse que tem uma arritmia cardíaca. E aí tem dois tipos, aquele em que o coração bate muito mais devagar do que deveria e aquela em que o coração bate mais rápido do que deveria. E essa em que o coração bate mais rápido é a que geralmente pode provocar a morte súbita, que é o foco da nossa campanha. Ó, tem uma pergunta aqui da Nerina. A Nerina mora no Planalto Paulista e ela passou aqui para Jorge uma pergunta interessante. Né? Se a gente tem certeza que vai morrer, como é que a gente previne a morte súbita? É a curiosidade da Nerina do Planalto Paulista, doutor Guilherme. Olha, a gente nunca pode prever com precisão quando a gente vai morrer, mas a gente pode tomar medidas para diminuir essa chance. A principal coisa, como a causa principal é o infarto do miocárdio, que são essas oclusões dos vasos que levam sangue para o coração, né, que é o popular conhecido como ataque cardíaco, a gente tem que controlar esses fatores de risco, que é o fumo, o colesterol alto, a diabetes, a pressão alta, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso tem que ser controlado para diminuir a chance de infarto e, por conseguinte, a chance de morte súbita. E, principalmente, aquelas pessoas que já têm doença do coração, que já tiveram infarto, têm um coração fraco, grande, dilatado, que é o que se chama de insuficiência cardíaca, que tem doenças no músculo ou que tem doenças de Chagas, essas pessoas a gente sabe que tem um risco muito grande também de desenvolverem morte súbita. E para isso elas precisam procurar um médico, fazer a avaliação, porque existem terapias bastante eficazes para essa prevenção de morte súbita. Olha, a Ágata está nos ouvindo na Avenida Sabará. Avenida Sabará, se eu não me engano, acho que é a região de Interlagos. Né? Ela está perguntando se mesmo uma arritmia controlada com medicamento, ainda assim a pessoa pode ter um infarto. O infarto ele é causado não por arritmia. O infarto é um entupimento dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o músculo do coração, que é causado por placas de gordura, que isso é causado por esses fatores de risco, que é fumo, colesterol alto, diabetes, pressão alta e sedentarismo são os principais fatores. Agora, a grande maioria das arritmias ela é benigna, ela não causa muitos problemas, elas podem chatear, mas não matam. Mas algumas arritmias são muito graves e podem levar à morte súbita. E elas acontecem
principalmente naquelas pessoas que têm o coração doente. Então, se a pessoa já tem um problema no coração, tem um coração fraco, grande, dilatado, essas pessoas devem procurar os seus médicos para saber se as arritmias que elas apresentam têm chance de provocar uma morte súbita. Olha, a Jorge está me trazendo uma última pergunta aqui do José Carlos Sicarelli, do Campo Belo. Né? O Zé Carlos está perguntando se a pessoa que era sedentária começa a fazer atividade física, se essa atividade física pode provocar uma arritmia cardíaca. Pode sim. Principalmente se a pessoa nunca fez exercício, essa pessoa é o famoso atleta de fim de semana, isso pode causar uma arritmia sim. Então, se a pessoa, antes de engajar em qualquer tipo de atividade física, se ela tem acima de 35 anos, ela deve procurar antes uma avaliação médica, porque a partir dessa idade já começa a ter uma incidência maior de problemas do coração, principalmente de doença coronariana, que é o que provoca infarto. Então é importante que essas pessoas façam antes uma avaliação física para prevenirem o risco de morte súbita. Tá certo, então. Olha, eu quero agradecer as pessoas que ligaram para cá, né? Foi super, hiper importante, cada um tira aqui a sua dúvida e aproveitar a presença de um médico com toda a experiência, né, e competência do Dr. Guilherme Fenelon. Então, amanhã, queria que o senhor ficasse mais uma vez à vontade, usasse e abusasse do nosso microfone para convocar a população para amanhã, Dr. Guilherme. Todos, por favor, compareçam amanhã no Parque do Ibirapuera, das 9 às 15 horas. Nós vamos ter lá a atividade, que é a Campanha Nacional de Prevenção às Arritmias e Morte Súbita da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E o nosso site é o www.arritmiasemortesúbita.org.br. Olha, eu como estou 23 quilos acima do peso, vou ver se eu passo lá para dar um abraço no senhor, hein? Com certeza, será muito bem recebido. Um abraço carinhoso, parabéns pela iniciativa e a Sobrac conte sempre com a gente. Tudo de bom, doutor Guilherme. Muito obrigado, bom dia a você e a todos os ouvintes. Obrigado, conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a Sobrac, doutor Guilherme Fenelon, participando do nosso Bom Dia Gazeta, falando sobre o evento amanhã, que acontece no Parque do Ibirapuera, né, e em vários pontos. Estava falando aqui, ó, vai ter no Dante Pazanese, na Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Albert Einstein, Sírio-Libanês, no INCOR, no Instituto de Moléstias Cardiovasculares. Amanhã, dia 12 de novembro, dia da prevenção à arritmia cardíaca e à morte súbita. Esse é o compromisso que tem com a sua saúde, o nosso Bom Dia Gazeta.